Bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos na plateia. E agradecer a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Ari, conselheiro Mário de Mello, auditor Alípio, auditor Luiz Henrique, procurador-geral do Carlos Alberto, ausente por motivo de força maior o auditor Mário e ausente também o conselheiro Júlio Cabral, que está numa visita ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Expediente. Expediente, nós temos o ofício 09/2018 do ilustre conselheiro corregedor Júlio Cabral, através do qual comunico o usufruto de férias asseguradas pela decisão 233/2017, no período de 18 a 27 de junho de 2018. Registro que já determinei os setores competentes as medidas cabíveis. Ofício 55/2018 da Lavra do senhor Adelso da Silva Saldanha, presidente da Câmara Municipal de Novo Airão, dando conhecimento de decisão do Poder Legislativo que afastou temporariamente o senhor Nonato do Nascimento Tenazor, prefeito da municipalidade, até a conclusão dos trabalhos da comissão processante, que tem por finalidade apurar supostas infrações político-administrativas. Registro que o relator do município de Novo Airão para o biênio 2018-2019 é o auditor Alípio Filho. Memorando 83/2018 da Lavra do auditor Alípio Filho, através do qual encaminhou um ofício da Associação Brasileira de Orçamento Público, ABOP, que sinaliza interesse em apresentar a esta Corte de Contas a experiência desenvolvida pelo Tribunal de Contas de Rondônia em plano estratégico institucional nas datas de 6 a 7 de junho, na sede do nosso tribunal. O auditor ainda registra que todos os custos do evento ocorrerão por conta da ABOB. Ofício 126/2018 do conselheiro Ivan Leles Bonilha, presidente do Instituto Rui Barbosa, convidando para o 4º seminário do Ibero-Americano de Direito e Controle, que ocorrerá entre os dias 19 e 22 de junho, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 5º, ofício 133/2018 do conselheiro Ivan Leles Bonilha, presidente do Instituto do Rui Barbosa, convidando para a reunião da diretoria do Instituto a ser realizada em 11 de junho, às 14 às 17 horas, na sala de conferências do ministro Bento José Bulgarim, no Tribunal de Contas da União, em Brasília. Eu pergunto se o conselheiro Érico vai fazer parte. Já. Ok. Convite do senhor Marcelo José Lima Dutra, secretário estadual do Meio Ambiente, para a abertura da sessão Meio Ambiente, a ser realizada 5 de junho, às 8h30, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Convite do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para a sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas ao senhor Ivo Henrique Moreira Martins, delegado de Polícia Civil, a ser realizada em 8 de junho, às 11 horas, no plenário Rui Araújo da Ali. Indicações e propostas. Eu peço a Vossa Excelência que me permita registrar alguns aniversários. Para não ter discurso,
em carreirinha, como diz o ator. Então a senhora prossegue e depois me dê, por favor. Pois não. Dou conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno que na última segunda-feira, dia 28 de maio, recebemos a visita dos senhores Dong Guo e Gao Shangli, desculpe a pronúncia, objetivando conhecer o trabalho pioneiro do nosso Tribunal de Contas em auditoria ambiental. Ressalto que nossos visitantes ficaram bastante entusiasmados com nossos trabalhos desenvolvidos como exemplo de nosso projeto para a alocação no telhado do TCE de placas de captação de energia solar e, em decorrência disso, fizeram um convite para que o nosso TCE visite a República Popular da China para efetuar a apresentação detalhada das auditorias e demais trabalhos na área ambiental. Por fim, gostaria de saudar a visita recebida, bem como agradecer o apoio e a colaboração do nosso conselheiro vice-presidente Mário de Mello e do conselheiro Júlio Pinheiro na recepção aos membros da Embaixada Chinesa. Gostaria de dar a palavra para o conselheiro Júlio Pinheiro para explanar mais alguma coisa a respeito dessa visita. Senhora Presidente, senhores conselheiros, nós aqui do Tribunal de Contas iniciamos desde o ano passado, e aliás, por sugestão que fiz a este plenário, de estudos que foram realizados, efetivamente realizados, no sentido de dotar o nosso Tribunal de Contas de energia alternativa, visando nos adequar ao mundo que hoje tanto clama por um meio ambiente mais equilibrado. Tomamos a iniciativa e procuramos a Embaixada da China, cuja embaixada é dirigida pelo embaixador Lin Jinchan. E fomos recebidos, eu, Vossa Excelência, conselheiro Mário, pelo ministro Song Yang, que o embaixador estava viajando, e em seguida pelo secretário de Indústria e Recursos Energéticos, o secretário Gao Xinglan, bem como o Donggo. E de lá tivemos, por parte da Embaixada da China, a iniciativa de conversar com a maior empresa mundial, por indicação da Embaixada da República Popular da China, da maior empresa mundial de energias alternativas. O Brasil, esse ano, o ano passado, melhor dizendo, adquiriu 200 caminhões elétricos, totalmente elétricos. Tivemos a oportunidade de visitar a fábrica aqui no Brasil, que foi inaugurada há pouco tempo, e eles produzem placas fotovoltaicas com garantia de 30 anos e vida útil de 45 anos. Portanto, a maior empresa da área, e recebemos por parte da Embaixada Chinesa, da República Popular da China, todo o apoio necessário para que nós possamos implementar essa iniciativa de grande desafio para adotar em 3.100 metros quadrados de área aqui nesses 3 prédios, notadamente mais nesse e na Escola de Contas, placas fotovoltaicas que reduzirão entre 70% e 80% o consumo de energia elétrica, oriunda de combustíveis fósseis. Portanto, o Tribunal se insere nessa questão fundamental
graças à iniciativa e à parceria que estamos construindo com a República Popular da China, que veio aqui, dada a importância e o projeto que apresentamos para eles na Embaixada, dada a importância da região norte para os chineses. O próprio presidente da China esteve aqui há 5 anos atrás. Isso foi mencionado hoje e escolheu a região norte, o Amazonas, como um estado a ser olhado de forma diferenciada, porque a China hoje vem no sentido inverso. A partir de 2015, com o Acordo de Paris, a China assinou o protocolo garantindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e com isso, referendando a sua iniciativa, a sua intenção de ter um meio ambiente melhor para o futuro. Portanto, nós realmente estamos muito regozijados. E, mais ainda, a maior universidade da República Popular da China, localizada em Beijing, a maior e melhor universidade da China, se predispôs a ouvir as nossas teses e ver o trabalho que nós estamos desempenhando no Amazonas com relação ao controle ambiental e às auditorias ambientais. Tanto que vieram ao Amazonas, porque ao demonstrarmos isso na visita que fizemos à Embaixada, ficou muito patente o interesse pela Amazônia e o interesse de ajudar aqui no Amazonas na implantação dessa alternativa energética que vai gerar uma economia significativa para todos nós. Algo em torno de 70% a 80% da energia consumida mensalmente pelo tribunal, que representa, ao final de um ano, um volume significativo de recursos. E eu especialmente gostaria de agradecer aos 2 diplomatas, conselheiros da Embaixada que estiveram aqui, em missão oficial dada pelo embaixador, para verificar em loco. Inclusive visitaram o telhado do tribunal, já que um é especialista em ciência e tecnologia, melhor dizendo, é o secretário de Ciência e Tecnologia da Embaixada Chinesa, e que veio constatar e sai daqui, eu não tenho dúvidas, muito impressionado com o trabalho que nós fizemos, pelo menos foi essa manifestação que nós ouvimos por parte deles. Portanto, alguns projetos, como o de educação ambiental, alguns projetos, como as auditorias ambientais, foram mostrados, e que isso originou, inclusive, foi mencionado para eles, o recebimento de um prêmio nacional, que foi o Prêmio Novare, pelas iniciativas, as nossas iniciativas. Já fizemos com a Universidade do Aveiro, temos, Vossa Excelência, presidente, já assinou o protocolo com a Universidade de Lisboa, para nós, em janeiro, fazermos, a intenção é essa, um fórum de debates mostrando aos portugueses o que faz o Amazonas nessa área de controle ambiental. E agora a China e, doravante, outros, porque já visitamos a embaixada de outros países e que se mantiveram também, da mesma forma, intencionados em que nós mostremos o trabalho que vem sendo realizado aqui no estado do Amazonas e que vem sendo pioneiro. Portanto, isso é um trunfo de todos nós, todos aqui do tribunal, todos os conselheiros, todos os auditores, substitutos de conselheiros, conselheiros substitutos, todos os procuradores, todos os servidores, porque sem essa massa crítica e focado na atribuição que nós temos de controle ambiental garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil, se não tivéssemos, e graças a Vossa Excelência, também a Vossa Excelência e todos aqueles que estão apoiando esses projetos de auditoria ambiental, que vem impressionando aqui no Brasil e fora do Brasil. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez ao Gao Shandlin e ao Dong Gu pela presença e transmita o abraço
do Tribunal de Contas, da presidente, de todos os conselheiros, ao senhor embaixador e ao senhor ministro Dong Yang. Portanto, presidente, é exatamente nesse sentido que nós gostaríamos de nos manifestar, não tendo dúvida que estamos no caminho correto e que Vossa Excelência tem dado efetivamente todo o apoio para que nós possamos desencadear os nossos programas de auditoria ambiental, hoje com a participação de 2 universidades e no futuro com a troca de informações com outras universidades do Brasil e fora do Brasil. Eu, pessoalmente, participei o ano passado de um trabalho junto com a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e a Universidade Federal, que havia assistido uma manifestação nossa, nos chamou para ir apresentar aos professores e alunos, e nós fomos, e com isso desencadeou um trabalho que hoje se consolida com quase 400 páginas de um diagnóstico nacional na área de resíduos sólidos, que foi uma das nossas iniciativas aqui no Tribunal de Contas. Portanto, tá de parabéns, Vossa Excelência, todos os conselheiros substitutos, e procuradores e servidores do Tribunal de Contas. A presidência agradece o pronunciamento e também dou conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno que a Secretaria-Geral de Controle Externo, SESEX, lançou nesta segunda-feira, dia 28, no seu portal na internet, o qual tem o seguinte endereço: SESEX-TCE-AM-GOV-BR. É o nosso portal na internet da SESEX. Peço a colaboração de todos na divulgação deste novo e importante sítio eletrônico, o qual facilitará ainda mais a interação e o contato do jurisdicionado e da sociedade com o nosso tribunal. Ademais, parabenizo a equipe da SESEX e o nosso secretário-geral de Controle Externo, Stanley Leite, pela iniciativa. Gostaria de fazer o registro de parabenização, proposta do conselheiro Josué, da senhora médica Érica Fernandes da Silva e do procurador de contas Rui Marcelo Alencar Mendonça. O Rui Marcelo ocorrido dia 28 e a Érica dia 29. Eu ouso, presidente, pegar carona de Vossa Excelência nessa Estrada Florida, nos aniversários, para dizer que também nós teremos nesse Interreg, não esta sessão e a próxima, o aniversário da Rosiane Orlando, do nosso querido e sensível amigo e companheiro competente Mirtio Levi, Junho, do Lorival Aleixo, da Virna e do Radamé. Eu hoje vou pedir permissão para falar do Radamé. O Radamé eu conheci saudado, hoje é sargento, é bacharel em Direito e no fim do ano será oficial. É uma das minhas alegrias na promoção dos meus companheiros humanos, que muito me honram em colaborar comigo. É o registro. Para crescer nessa lista, a Zilma, que trabalha comigo desde quando ingressei Logo no tribunal. depois da locomotiva. Zilma Castro. Bom, essa presidência se associa a todos aniversariantes, parabenizando e desejando muita saúde, paz e felicidade. Facultada a palavra, todos de acordo? Pleno acordo e estendo os nossos parabenizações. Da mesma forma, o conselheiro Josué já leu a relação de todos os aniversariantes e, obviamente, que todos sintam agraciados e felicitados por mim pela passagem de seus aniversários. E aqui, especialmente, porque está delatre o nosso Mirtio Levi Júnior. Senhora presidente, Pois não. a nossa sessão será no próximo dia 5, terça-feira? Sim. Não. Tá. Eu acompanho a lembrança de Vossa Excelência a respeito dos aniversariantes e desejo a todos muita saúde. Senhor presidente, eu me associo à fala dos colegas.
Acompanhe, Excelência. Também me associo, Excelência. Ok. Também acompanha, Excelência, e hoje também é aniversário de uma estagiária, a Vitória, e da servidora Sandra. Ok. Temos muitas festas hoje, então. Passando... Senhor presidente, Pois não. eu pedirei a palavra. Pois não. Meu bom dia primeiramente a todos. Senhora presidente, primeiramente eu gostaria, eu não poderia me furtar de tecer e de fazer alguns agradecimentos em relação às pessoas que colaboraram conosco na condução dos trabalhos de fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado. Todos sabem que eu sou relator desde 18 de janeiro deste ano, de uma auditoria, de uma representação, em que avaliou o sistema de administração financeira integrada do Estado. Então, tem algumas pessoas que eu gostaria de agradecer publicamente. Primeiramente, o secretário Alfredo Paes, da Cefaz, e que gentilmente nos cedeu e colocou à nossa disposição todas as informações solicitadas, juntamente com sua equipe de contabilidade e de arrecadação. Eu tenho a agradecer também o presidente da Prodan, o doutor Fábio Naveca, que também foi fundamental para que nós realizássemos o nosso trabalho. Não poderia me furtar também a agradecer a colaboração da doutora Ângela Bubol, secretária de Estado de Administração, assim como da doutora Glória Vitória, que é secretária executiva, inclusive colega nossa da UFAM, que também gentilmente nos ajudou bastante. Por fim, o secretário de Educação, doutor Lourenço dos Santos Pereira Braga, também se colocou à disposição, colaborou bastante com o nosso trabalho. Nós tivemos acesso a todas as informações, podemos trabalhar os dados e, nesse sentido, foi bastante exitoso o trabalho. Por fim, um agradecimento especial ao secretário de Controle Externo, doutor Stanley, que também acompanhou os trabalhos e colaborou naquilo que foi possível. Aí também não poderia me furtar também a equipe que conduziu os trabalhos. Na presidência, o doutor Júlio Alain, que de uma forma competente, comprometida, profissional, juntamente com o Oswaldo Demóstenes, o Wesley da DIAT, o Alessandro e o Alain do Departamento de TI desse tribunal, nos ajudaram a a chegar ao bom termo dos trabalhos. Então, é o registro que eu faço em relação a todos aqui, indistintamente, e muito obrigado por tudo. Por fim, eu queria apenas esclarecer, houve uma discussão em relação à sessão plenária do dia 16/5, em que talvez alguns comentários feitos, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos em relação à questão posta. Na oportunidade, eu trouxe, através dessa presidência, o pedido do Procurador Federal, Procurador da República, doutor Alexandre Jabbour, solicitando informações da íntegra dos achados de auditoria desse trabalho. E, na verdade, senhora presidente, senhores conselheiros, sempre que o Ministério Público do Estado ou Federal solicita informações deste relator, eu prontamente cedo, né? Não solicito a autorização da presidência, não trago a plenária. Então, a regra é essa. Excepcionalmente, eu trouxe esse pedido à discussão em plenário. Por quê? Porque a matéria, como todos sabem, é uma matéria bem delicada. Por outro lado, também, ela está no núcleo de uma discussão judicial que envolveu a prisão de algumas autoridades aqui no Estado. E, por fim, o órgão solicitante, no caso o Ministério Público Federal, ele é o autor de uma ação judicial que promoveu a prisão dessas autoridades. Então, a minha preocupação era deixar ou sinalizar com alguma marca de suspeição a minha relatoria. Então, em função desse contexto jurídico delicado, eu decidi compartilhar com o Tribunal Pleno essa autorização
justamente para que amanhã ou depois não me viessem cobrar a imparcialidade no processo. Tá? Em razão, repito, de que o solicitante era ao mesmo tempo autor da ação que gerou o processo judicial. Foi por isso que eu trouxe o conhecimento do Tribunal Pleno. Tá? Em relação por fim, em relação ao vazamento da informação, que a princípio foi dito que seria o nosso voto, o meu voto, eu queria apenas esclarecer que na época, aliás até hoje, não existe voto no processo. Nós, após finalizarmos os trabalhos, abrimos o contraditório em ampla defesa, mas tendo em vista a norma regimental, nós tivemos que abrir para o parecer ministerial, emitir o seu entendimento sobre esse contraditório, a oitiva dos responsáveis. Então, foi nesse momento que chegou a público parte, né, do que foi encontrado lá nos trabalhos, que foi levantado. E eu tenho muita cautela, todos sabem, todos nós aqui temos, muita cautela em relação à divulgação de informações preliminares e que ainda estão sujeitas a esclarecimentos. Eu já sofri algumas situações em que meu nome foi veiculado na imprensa local, não gostei, como todos aqui, creio que não gostam. Isso atinge a vida particular, a vida profissional, a vida pessoal, enfim. Então, eu acho que a divulgação do conteúdo na fase do contraditório e ampla defesa, ou seja, antes da oitiva dos responsáveis, não é de bom tom, não é positiva para nenhuma das partes, uma vez que, quando essa informação chega até o público, chega muitas vezes de uma forma distorcida, e como se já fosse um veredito, né, uma sentença. Isso não acontece. Então, por conta disso, senhora presidente, eu creio que seria interessante o Tribunal Pleno, no caso, até tomar uma medida no sentido de definir ou então determinar que na fase de contraditório à ampla defesa, em que os envolvidos, os responsáveis, estão apresentando seus esclarecimentos, suas justificativas, nós não fosse levado a público, em nenhuma hipótese, esse conteúdo, justamente pela instabilidade processual que aí se instala. Após, sim, o mérito, aí tudo bem, já foi decidido, leva a público, né, publica-se, dá conhecimento à sociedade, enfim. Mas realmente é uma situação muito delicada para quem está do outro lado, enquanto gestor público. Eu me coloco e me solidarizo com os responsáveis que tiveram seus nomes veiculados, a meu ver, data máxima venha indevidamente na imprensa, né, e eu sou contra, né, eu quero registrar que eu sou contra esse tipo de procedimento, conquanto respeite o que foi divulgado, né, o órgão que divulgou no caso. Não partiu desta minha relatoria, reuni com o pessoal da Cefaz, com os servidores de lá, e esclareci que, da nossa parte, nenhuma informação chegou ao grande público, justamente pelo cuidado, pelo zelo que eu tenho, com a preocupação que eu tenho de que as informações cheguem no momento oportuno, no momento certo. Então, não houve voto nesse processo. O voto será construído, elaborado, após a oitiva dos responsáveis. E por conta disso é que eu faço esse registro, senhora presidente. Eu vou colocar em votação o pedido do auditor, uma vez que realmente o tribunal não concorda que saiam publicações antes do término da votação, que seja trazida no plenário para julgamento. Então, eu gostaria de que todos dessem ciência, que votassem com o auditor para que nós fizéssemos um expediente comunicando a todos nós e mais os procuradores e auditores do tribunal. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, questão de ordem, mas qual é exatamente? Porque foi publicado uma nota
o processo ainda está em andamento, e houve uma publicação do processo antes mesmo de ter vindo ao plenário. Houve a divulgação no jornal, nos blogs. Bom, se me permite, eu acredito que este assunto deva ser tratado internamente pelo tribunal. Ou seja, os conselheiros devem se reunir antes de adotar uma decisão para formular uma política de informação. E com base nessa política de informação, nós deliberarmos sobre como devemos, em que momento devemos dar publicidade aos atos. Certamente que eu concordo com Vossa Excelência que há, sim, algumas precipitações, mas que o tribunal não tem o controle disso. Hoje, não tem esse controle, por quê? Porque não tem uma política de transparência, de publicidade, um momento adequado, enfim, que se deve dar publicidade às coisas, não é? O que me parece que aconteceu, salvo se eu estiver equivocado, é que houve uma representação do Ministério Público e isto foi dado ao conhecimento da imprensa, salvo engano meu, né? Não sei se é exatamente esse o assunto que nós estamos falando. Houve uma representação. E, enfim, nós precisamos apenas saber, mas na minha análise, essa discussão tem que ser uma discussão interna, com os conselheiros, e envolvendo, evidentemente, todos os órgãos do tribunal, inclusive o Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas, para nós podermos conversar sobre essa política, mas algo que seja, no meu modo de ver, conversado, dialogado, não é? Em busca da melhor solução de uma política de publicidade, de transparência, de informação do tribunal, né? Eu, de fato, tenho por princípio não fazer qualquer divulgação de ato meu que não tenha sido antes apreciado pelo tribunal pleno. É uma política pessoal. Mas essa é a decisão, Excelência, que nós estamos questionando. Eu posso... Mas eu acredito que nós devamos fazer isso, repito, dialogadamente e numa reunião interna do Tribunal de Contas. Só queria fazer um pequeno registro, senhora presidente, é que, nesse caso, de fato, a representação ela partiu do Ministério Público de Contas. Só que, no segundo momento, o Ministério Público de Contas tomou conhecimento, como de praxe, do teor que foi levantado nos trabalhos de campo, das nossas conclusões preliminares, da equipe, da minha relatoria, pois eu acompanhei diariamente o trabalho deles. Então, quando voltou esse processo para o Ministério Público, então, tomou conhecimento desse conteúdo. É esse conteúdo que eu creio que nós devemos ter muito cuidado em divulgar. Ou, na minha opinião, respeito quem pense o contrário, não deveríamos divulgar, ainda que seja uma peça ministerial. Todavia, é preliminar também. Nós não ouvimos os gestores. Apenas eu abri para o Ministério Público para que ele opinasse no sentido de colaborar com a relatoria sobre se a proposição de notificação dos responsáveis dos fatos, se ele concorda ou não, apenas isso. E ele lançou o seu entendimento. Depois veio para a relatoria, eu autorizei, enfim, a notificação dos responsáveis e está em processo de notificação de oitiva desses responsáveis. O que eu não acho certo, o que eu não acho correto, é que seja divulgado naquele momento em que o Ministério Público se debruça sobre o conjunto probatório levantado nos trabalhos de campo, leve ao conhecimento público, principalmente a revelia do presidente do processo. Sequer conversou. Eu sou do diálogo, eu sou da conversa, todos sabem, né? Eu procuro conversar, eu procuro me entender. Então, eu acho que nós deveríamos ter conversado antes. Sequer foi tomada essa diretriz. Então, data máxima vênia, eu não concordo com esse tipo de procedimento, e é isso que nós estamos discutindo. Se é permitido divulgar ou não, já na fase, antes de ouvir os responsáveis, se é possível divulgar algum teor de relatório produzido, ainda que seja preliminar no caso, nesse caso seria preliminar,
à sociedade? Eu, na minha opinião, acho que não. Excelência, eu gostaria de fazer uma parte. Pois não. Eu conversei com o conselheiro Alípio antes e disse que essa matéria, como já foi discutida na sessão anterior e eu já havia me manifestado, eu ia economizar palavras, mas tomou outro viés, o conselheiro Érico fez uma parte e eu me inclino, não voto, mas estou aqui dando meu ponto de vista, a adotar a proposta que o conselheiro Érico faz de essa discussão ser um pouco mais extensa e mais apurada, porque a Lei 12.527 ela já aborda o acesso a informações. Tá entendendo? Então, nós temos que ser cautelosos, eu me coloco aqui como um membro que senta aqui junto ao tribunal, e não tomarmos uma medida que ela seja contra a legem, né? Principalmente uma lei nacional. Tá? Então, não estou dizendo que sou contra a medida, só que nós temos que ser realmente cautelosos para não tomarmos uma medida que depois vai sair na imprensa nacional que o Tribunal de Contas tomou uma medida contra a 12.527. Né? Tá? E outra coisa que aí já é uma questão mais particular, é perguntar, conselheiro Alípio, qual o dano que isso trouxe? Qual o dano que isso trouxe? Posso responder, excelência? Pronto. Então, eu me coloco na situação, por exemplo, da responsável pelo Departamento de Contabilidade da Secretaria de Fazenda. Eu me coloco na situação de quem gerencia o sistema, o banco de dados de administração financeira, orçamentária e contábil do Estado. E eu me coloco na situação também dos filhos dessas pessoas, dos amigos, da família. O dano já foi. Mas, senhores, o dano já ocorreu. O nome dessas pessoas já foi ventilado em imprensa. Por exemplo, imagine uma pessoa que nós tenhamos visto uma dose de recursos. Se sai lá que fulano foi testificado que fulano tem que glosar o recurso, tem que recolher recurso, ainda que em caráter preliminar, isso vazando na imprensa, o familiar, o amigo vai dizer, olha, você se protetor. Quando, no momento seguinte, ao apresentar seus justificativos, é possível, e isso ocorre com frequência, ele esclarecer o fato e ter a sua conduta considerada sem mácula. Então, esse cuidado que nós devemos ter, a meu ver, repito, eu me coloco na situação dessas pessoas. Todos eles, inclusive a chefe do Departamento de Contabilidade, me ligou de madrugada, ao saber do fato, tinha acabado de chegar da Universidade do Rio, me ligou, ali, o que está acontecendo? Vazou a informação, o pessoal está me ligando aqui, enfim, não precisa dizer se o doutor em geral qual é o dano sofrido. Todos nós sabemos, todos nós testemunhamos da imprensa local. Eu, com respeito, não concordo com isso. Eu não gostaria de ver o meu nome ser denegrido, ser adjetivado de maneira negativa na imprensa local. Ou em qualquer local, em qualquer situação que seja. Então, tudo bem, eu concordo até que a questão possa ser discutida internamente, mas eu acho que ela deve ser discutida. E, na minha opinião, eu creio que não é que se vai travar a divulgação de informação, não é isso. É o momento oportuno que vai chegar ao conhecimento público. É isso que nós devemos ter a preocupação. É o momento. Em que momento nós estamos? É um momento instável do processo? Se for um momento instável do processo, nós podemos ter risco de gerar esses desconfortos. Registro também que o direito à intimidade é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal. Né? E isso foi abrigado aí pela Carta Magna. Eu registro. Eu também concordo plenamente com o conselheiro do Instituto Clarice, na forma de que a decisão pode ser vinculada antes do seu término, antes de ser julgado pelo tribunal técnico. Você vai ser punido através da empresa sem um julgamento do processo definitivo pelo tribunal. Então, não é uma questão de ficar, não ser transparente, mas ser transparente na hora que o tribunal julgou
depois que tenha julgado o processo. E ainda faltava a palavra. Nós vamos, a presidência vai acatar a sugestão do conselheiro Hélio, vamos fazer uma reunião com todos os conselheiros, os procuradores e auditores, para que nós fiquemos cientes dessa transparência, mas com responsabilidade. Senhora Presidente, Vossa Excelência, acatando essa manifestação do Sr. Excelência, o conselheiro Hélio, prejudica a apreciação do que, portanto, se houver, se nós estamos julgando aqui esse incidente é bom que se transfira para depois dessa sugestão, da realização da sugestão que foi solicitada pelo Conselho. Exatamente. Presidente, o que eu entendo é que todos têm o mesmo objetivo. Apenas há que ser cuidado de conter ferido ao parte rapidamente seguir a parte dela. E aí, senão nós vamos promover uma guerra. Mas eu sei que este governo, durante todos esses anos que eu aqui estou, em todas as vezes que anunciaram uma criança que não havia nascido, esse governo não aceitou. Vossa Excelência Presidente, até nós chegarmos ao entendimento diplomático, use o seu pensar, que é algo absolutamente correto. Embora eu concordo plenamente com a diplomacia, com a comparativa, eu acho que é justo esse desabafo. Quando estou ali com isso do filho, porque quem de nós não foi já vítima disso? Eu acho que é que todos. De ser pré-julgado é terrível. Aí, continuação de proposta, não havendo mais. Senhor Presidente. Por favor. Obrigado. Gostaria de solicitar, presidente, a chave de pauta dos dois processos, 2862 e 2863 de 2017, por favor. E, além disso, Excelência, comunicar esse plenário, duas representações. A primeira delas, número 1279, desse ano, é uma representação que foi promovida pela empresa NH Ferreira Quaresma contra supostas ilegalidades do leilão eletrônico da CGL, de uma aquisição da Fundação de Vigilância em Saúde, e entendi naquele momento que deveria ser indeferida a cautelar. E a outra é de número 1399, né, que foi promovida pelo senhor Ademir Souza da Costa, contra 9 pregões da Prefeitura de Pauliní. E em razão do prejuízo à publicidade dessas licitações, eu entendi que deveria ser suspenso, então determinei a suspensão pela Prefeitura dos pregões e encaminhei para que a Prefeitura se manifestasse. Era isso, Excelência. Obrigado. Distribuição. Senhora Presidente, eu gostaria também de dizer aqui o palco, o primeiro processo da minha fechou aqui mesmo o sistema, acho que uma falta Senhor Presidente, eu gostaria também a compreensão do especialista conselheiro para pedir mais tempo, que fosse também atividade de falta, pedir mais tempo para continuar a vista do processo 1940. Dúvidas que eu ainda. Eu havia uma equipe lá. Sem problema.
Passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Monteiro, 5. Conselheiro Hélio, 2. Conselheiro Josué, 7. Conselheiro Ari, 8. Conselheiro Mário de Melo, 4. Conselheiro Mário Filho, 9. Conselheiro 3. Conselheiro César, 6. Conselheiro Andrade, 3. Conselheiro Hélio, no mesmo processo. Continua em vista. Conselheiro Júlio. Continua? Não, primeiro. Não, o segundo não tem manifestação. O processo não tem manifestação. Então, ficado de acordo com a relação. Em relação a esse processo que está em pauta, a moção de valores da fase, Foi retirado de pauta. Continua em vista. Conselheiro Júlio Pinheiro. Foi retirado da pauta de auditório. Tem 2 processos. O primeiro processo de 5097, 2015, retoma a posto pedido de vista do conselheiro Hélio, que não juntou a manifestação do sistema. Dado, o conselheiro deseja se manifestar. Pacificado, de acordo com o voto do relator. O segundo processo também retorna após pedido de vista do conselheiro Érico, que não juntou manifestação. Em dado se o conselheiro deseja se manifestar. Denúncia apresentada pelo vereador do município de Maués. Não, Excelência, a razão pela qual eu pedi vista desse processo, já perdi a ideia de que momento foi, porque já entrou e já saiu de pauta várias vezes. Foi porque esse processo estava apenso a um outro, que nós julgamos numa sessão e não julgamos este. Então, esclarecida essa questão, da minha parte não há mais nada. Eu só queria ter esse esclarecimento e o que aconteceu foi isso. O processo foi julgado na pauta ordinária e este ficou pendente de julgamento. Então, hoje nós estamos julgando, da minha parte não há mais nada a ser levado em consideração. Pacificado, de acordo... É o ataque. O último. Não, é o último. Segundo processo. 12.294. Então, pacificado, de acordo com o voto do relator, considera-se aprovado. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 5 processos. No terceiro processo, de número 1680/2016, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Melo para proclamar o resultado. Recebo a presidência de Vossa Excelência e, não havendo manifestação, declaro aprovado conforme o voto do relator. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Nos demais processos, registrando os impedimentos dos conselheiros Ari Moutinho Júnior, Mário de Melo e Auditor Alípio, no processo 1591/2018, considerando a ausência de destaque, declara aprovado nos termos do voto do relator. O quê?
Não. O meu está por aqui. Pauta do conselheiro Érico. Temos 9 processos. No primeiro processo de número 13.089, 2016, a embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador do Ministério Público. Acompanhar o relator, conhecer e dar provimento parcial. Para alterar o valor do alcance. De acordo com o relator, pacificado, dou por aprovado o processo. Os demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 7 processos. Nos 2 primeiros processos, de número 1952, 2016 e 1625, 2016, os quais estão apensos enquanto não impedida, mas há destaque registrado por parte do conselheiro Érico. Passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Recebo a presidência de Vossa Excelência e pergunto se o nobre relator é usada a palavra e o nobre destacante. Eu vou seguir o decano. Está posto, né? O meu voto destaque está disponibilizado, acompanha o Ministério Público. Já o nosso voto, ele acompanha de CAD, estamos dando provimento parcial e reduzindo o valor da multa. E numa confissão excessiva de minha parte, dizer que o doutor Gedeão está mais furado do que tábua de pirulito em multas muito superiores aos seus vencimentos de deputado federal no momento. Por isso eu amainei. Fiquei ao meio como Salomão ou o curso do Rio. Como voto do conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe, relator. Conselheiro Ari Moutinho. Com relator, excelência. Acredito que o conselheiro Ari não está convocado. Então, fica o voto do relator por maioria. Processo. Desculpa, presidente, eles são conexos. Concorda, doutor Érico? Sim. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Considerado. Nos demais processos, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho no processo 3210-2016, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho. Temos 2 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 12.211-2017, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Agradeço. Pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 15 processos. No primeiro e no segundo processo da pauta 3870-2005 e 4301-2004, há pedido de vista por parte do conselheiro Josué Filho, assim vista concedida por esta presidência. No sexto e no sétimo processo da pauta 3870-2005 e 4301-2004, encontro-me impedida, mas há pedido de vista por parte do conselheiro Josué. Assim passa a presidência. Concedida a vista. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho. Temos 4 processos. No primeiro processo, 448-2017, há pedido de vista por parte do conselheiro Ari Moutinho. Vista concedida. No terceiro processo, 10.730-2015, a embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Conhecer e negar provimento. Ou seja, siga o relator. De acordo com o relator? Pacificado, de acordo com o voto do relator.
No quarto processo, número 6928/2013, a sinalização de destaque com o conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. Senhora presidente, eu gostaria de ouvir o voto do destaque. O destaque foi feito no sistema. No processo 6928/2013. Qual? É o quarto processo. Não está no sistema? Não? Está no sistema. Mas, em resumo, eu concordo em quase tudo, mas considero necessário o acréscimo para determinar o envio dos autos ao Tribunal de Contas da União, para que tenha conhecimento dos estudos e conclusões apresentadas nessa instrução processual, já que a verba é federal. Esse é meu voto. Excelência, eu acolho a propositura, eu creio inclusive oportuna. De fato, tem recursos envolvidos aqui do governo federal e creio que o Tribunal de Contas da União deseja investigar mais a fundo a aplicação desses recursos. Acho que está pacificado, de acordo com o voto do relator, que acatou a sugestão. No processo restante, 3040/2017, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta do voto do relator. Não havendo mais processo na pauta, por ter retirado de pauta os dois processos, o auditor Luiz Henrique, passamos à pauta administrativa. Temos 7 processos na pauta administrativa, sendo todos de minha relatoria. Observo que não foram registrados destaques no referido processo. Contudo, faculto a palavra. Não havendo, dou por aprovado. Marcamos a reunião para... Senhora presidente, eu queria fazer uma ponderação dentro do possível para a nossa sessão do Tribunal Pleno ser na próxima quarta-feira. De acordo, excelência. Tá. É que eu terei que estar terça-feira em Belo Horizonte Não e segunda em apenas São por Paulo. isso, não apenas por isso. Além da honra da sua presença, é de bom tom, face ao feriado, que assim se eu procedo. Será uma quarta-feira grata. Será dia 6. Então, agradecendo a Deus por mais uma sessão, dou por encerrada a sessão.